Olá, alunos, tudo bem? Me chamo Emerson, sou professor de matemática. Antes de iniciarmos a aula de hoje, vamos passar alguns recados importantes para vocês sobre as atividades do Classroom. Não esqueçam de realizar as atividades que estão disponíveis no Classroom. Quem não tem acesso ou não tem como pegar as atividades ou realizar as atividades, entre em contato com a escola para que possa pegar o material impresso. E esse material impresso, posteriormente, será devolvido também na mesma escola. Voltando então para a aula de hoje, vamos falar sobre propriedade fundamental das proporções. Mas não é o mesmo, é o mesmo assunto da aula passada, tá? Mas por isso está ali a parte 2. É a continuação do assunto da aula passada. Na aula anterior, a gente falou um pouco sobre razão, que é uma comparação entre duas grandezas, sendo o quociente entre dois números. A proporção, ela é uma igualdade entre duas razões. A propriedade fundamental das proporções, que é o tema de hoje, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. A gente vai relembrar isso na aula de hoje. Na aula de hoje, vamos falar sobre propriedade fundamental da proporção e situações problema, envolvendo a ideia de proporcionalidade. Neste primeiro esclarecimento aqui, nessa primeira ilustração, considerando as proporções vistas na aula anterior, nos termos, veja que a gente tem o produto dos extremos e o produto dos meios. Dessa maneira, dessa forma organizada, você não consegue identificar com facilidade. Porém, se você organizar ela razão, termo sobre termo, razão comparando com razão, você vai verificar que as diagonais são diagonal. Está até na cor aqui para poder identificar melhor para vocês. Na cor vermelha são os extremos e os meios na cor azul. Neste exemplo, podemos perceber que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Como assim igual, professor? Se você verificar a multiplicação desses dois termos e desses dois termos, eles têm o mesmo valor, a mesma equivalência. Se você pegar 800 vezes 50, que são os extremos, você verificar que dá 40.000. Se você pegar os meios, que já é a cor azul, 10 vezes 4.000, também é o mesmo valor, 40.000. Você pode verificar esse fato multiplicando os termos na proporção. Diz em cruz, mas pode-se considerar eles na diagonal. Propriedade fundamental aí das proporções. Esse fato se repete sempre que tomamos uma proporção. Daí podemos definir a propriedade fundamental das proporções. De modo geral, em toda proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios e vice-versa. Veja embaixo, onde ele coloca as letras, simbolizando ali os números, você tem A sobre B igual a C sobre D. A mesma situação, produto dos extremos, produto dos meios, A multiplicando D igual a B multiplicando C. Nas suas diagonais ou na cruz, que seria o produto dos extremos pelos produtos dos meios. Aqui em cima tem uma ilustração no quadro que facilita essa compreensão. Se você tem essa razão comparando com essa razão, verifique que 6 vezes 15 é 90. E essa comparação entre 5 vezes 18 também é 90. Então, 5 vezes 18 é igual a 6 vezes o 15. Você pode verificar que esse fato, se a gente multiplicar em cruz, a gente tem as proporções ali dos termos. Para que possa fixar essa ideia de proporção e de razão, a gente vai estar agora trabalhando com a nova ferramenta disponibilizada,
ferramenta chamada Matific. Você que ainda não tem ela instalada no celular, baixe a ferramenta no celular e pode também acessar o site. Acessando o site você também consegue ter acesso aí às ferramentas. Se você não tiver como baixar no celular e nem mesmo acessar o site, não se preocupe. A gente vai realizar uma atividade agora, onde você pode ir acompanhando na tela e tente ir respondendo no seu caderno. Verifique as ilustrações e veja como a ferramenta é bem dinâmica. Um tempinho para vocês acessarem a ferramenta. Então, alunos, conseguiram acessar a ferramenta que foi disponibilizada para vocês? Vamos verificar então, nas ilustrações ali na ferramenta, veja que ele passa para vocês uma régua, a régua numérica que vocês já viram em algumas aulas anteriores, para poder facilitar aí o acesso de vocês. E ele informa aqui embaixo para você identificar as razões. A primeira, ele passa que no zoológico municipal existem 3 pavões para cada 4 girafas. É bem dinâmica ali, é bem ilustrado para facilitar a compreensão de vocês. Então, se ele está passando para vocês essa razão de 3 para 4, ele faz a pergunta logo embaixo. E existem 12 girafas no zoológico. Ele quer saber a proporção faltante para quantas pavões existem no zoológico. Veja que o campo aqui está em branco, você vai tentar identificar qual seria esse valor, para a gente poder identificar qual a razão comparada com a outra. O professor vai dar um tempinho para vocês tentarem identificar qual é o termo que está faltando ali. Tempo para vocês. Então, alunos, conseguiram identificar o resultado? Vamos verificar então nesse exemplo, se ele está passando para vocês que no zoológico municipal existem 3 pavões para cada 4 girafas, e ele passa aqui embaixo que existem 12 girafas, verifique que se tinha 4 girafas e agora tem 12 girafas, qual é o número, qual é o coeficiente que multiplicado dá 12? Nessa razão de 3 para 4. Você vai verificar que é o 3, pois 3 vezes 4, 12. Vamos tentar 12? Não deu certo, né? Veja como ele preenche para vocês em cima, informando ali qual é o valor que estava faltando. Neste exemplo, ele vai mostrar ali que o número do termo faltante era o 9. Você pode
passar para a próxima etapa do desafio, tentando novamente. Nesse desafio, ele passa que Lily fez um shake de frutas usando 2 xícaras de suco de limão, para cada 3 xícaras de suco de banana. Se Lily usou 6 xícaras de suco de banana, quantas xícaras de suco de limão precisou? A mesma situação, você tem a razão que é 2 para 3, e ele quer saber agora qual é o termo faltante, se você tem o valor 6. Então, alunos, conseguiram identificar o resultado? Vamos verificar ali, ó, na pergunta que ele havia feito.
Lili usou 6 xícaras de suco de banana. Quantas xícaras de suco de limão ela precisou? Veja se você preencher o valor 4, ele vai dar corretamente, pois é a proporção que estava, o termo proporcional que estava faltando. Nessas outras atividades que ele aparece aqui, nessa continuação dos exercícios, tente realizar no seu celular, no seu computador, acessando o site da Matific. Não esqueça que o usuário e a senha é o @escola. Tente acessar a ferramenta e brincar com o jogo, pois ele facilita bastante aí o seu aprendizado. O professor vai dar um tempinho para vocês resolverem e já voltamos para a aula. Então, alunos, voltamos aqui para o conteúdo da tela
Vamos continuar ali o assunto relacionado às propriedades fundamentais das proporções. Nesse exemplo, numa maquete, a altura de um edifício é de 80 centímetros. Lembrando lá, a maquete é sempre aquela montagem representando aí um objeto, um prédio de tamanho ou de proporção menor. Qual a altura real? Ele quer saber qual a altura real do prédio, sabendo-se que a maquete foi construída em uma escala de 1 para 40. A escala 1 para 40 significa que 1 centímetro na maquete é equivalente a 40 centímetros de um edifício real. Como a maquete mede 80 centímetros, basta multiplicar 80 centímetros por 40, que seria 3.200 centímetros. Como a gente está trabalhando na parte de centímetro e você tem que fazer a transformação em metros, temos que a altura real do prédio é 3,2 metros. Escala é a razão constante entre qualquer grandeza, que permite uma comparação. Neste exemplo, você pode usar a mesma classificação, que seria razão comparando com a razão. E você tem as diagonais para fazer ali a sua comparação. Nesse exercício número 1, numa maquete de uma residência, foi utilizada a escala de 1 para 50. Para a sua construção, qual o comprimento real em metros de uma parede, sabendo que corresponde ao comprimento de 8 centímetros da maquete? Agora um tempinho para tentar identificar o resultado.
Então, alunos, conseguiram identificar o resultado? Vamos verificar aqui com o professor na tela? Veja só, a pergunta é, numa maquete de uma residência, foi utilizada a escala de 1 para 50 para sua construção. Qual o comprimento real em metros de uma parede, sabendo que corresponde ao comprimento de 8 centímetros na maquete? Na solução aqui do exercício, pela escala, temos que 1 centímetro da maquete corresponde a 50 centímetros no valor real. Então, 8 centímetros vezes 50 é igual a 400. Como ele está trabalhando com metro, ele quer que você faça a conversão de 400 centímetros dividido por 100, você terá 4 metros. Então, esse é o comprimento da parede que ele pede ali na maquete. No exercício 2, é bem similar ali à maquete, a questão da escala. A miniatura de um carro foi construída em uma escala de 1 para 50. Determine o comprimento e a largura do carro. Ele informa para vocês ali qual é o comprimento e a largura. Utilize as informações para identificar, para determinar o comprimento e a largura do carro. Tempo para vocês aí.
Então, alunos, conseguiram identificar o resultado? Vamos verificar aqui com o professor na tela? Veja, ele passou para vocês que a miniatura de um carro, ela foi construída na escala de 1 para 50. E ele pede para vocês que determine o comprimento e a largura desse carro, utilizando-se a escala que ele forneceu. Se você utilizar as informações que ele passou, você vai ter que separar primeiro para identificar o valor do comprimento e depois o valor da largura. Para o comprimento, ele forma para vocês que é 10 centímetros. Logo, 10 centímetros vezes 50, que é o tamanho da escala, igual a 500 centímetros. Logo, 500 centímetros, como está em centímetros, para transformá-lo em metros, dividido por 100, igual a 5 metros. Então, o comprimento do carro é 5 metros. Usando a propriedade, você pode fazer 1 vezes 500, 50 vezes 10. Na largura, a mesma situação. Ele passa o valor da largura em 4 centímetros. Logo, 4 centímetros vezes 50, que é o tamanho da escala, igual a 200 centímetros. Entretanto, o valor que ele precisa é em metros. Então, 200 centímetros dividido por 100, igual a 2 metros. Então, o valor, o comprimento e a largura seria 5 metros de comprimento por 2 metros de largura, transformando essa escala, essa miniatura, em um tamanho real. Já no exercício 3, a gente vai estar utilizando aí alguns conceitos das aulas anteriores para identificar a velocidade média. Ele pede para que você calcule a velocidade média em quilômetros por hora de um carro que percorreu 500 quilômetros em 5 horas. Tente buscar o material anterior, das aulas anteriores, e usando aí dessa distribuição das razões e das informações, identificar quais das alternativas é a correspondente. Um tempo para vocês identificarem.
Então, alunos, conseguiram identificar o resultado? Venha com o professor aqui, vamos verificar na tela, aqui no quadro. A pergunta era, calcule a velocidade média em quilômetros por hora de um carro que percorre 500 quilômetros em 5 horas. Então, ele passa para vocês ali que ele precisa da velocidade média. Então, a velocidade média vai ser obtida tendo a distância percorrida, que ele informou que são 500 quilômetros, sobre o tempo. Ele informou aqui que são 5 horas. Então, você vai pegar a informação de 500 quilômetros por hora, dividido por 5, seriam 100 quilômetros por hora, o resultado, no caso, a alternativa B. Utilizando a propriedade, você pode fazer a mesma distribuição, comparando razão com razão e fazendo a identificação dos extremos pelos meios. Aqui uma curiosidade. Se tirarmos uma fotografia frontal da Torre Eiffel, que fica em Paris, e nessa foto a altura da torre medir 4,3 centímetros na foto, podemos verificar com o uso da régua que a base dessa torre será 1,65. Isso se a foto não for distorcida. A razão 2,6 entre a altura e a base da Torre Eiffel deverá ser mantida na foto, utilizando a proporção, a razão. Você vai verificar, fazendo a multiplicação na diagonal, o valor obtido vai corresponder entre a foto e a torre no seu tamanho natural, no seu tamanho real. No exercício 4, uma fábrica de automóveis, ela pretende aumentar o número do seu turno, do atual para 3. O número de unidades montadas por dia também irá aumentar. Se com 2 turnos a linha produzia 128 automóveis, ele quer saber se aumentando esse turno para 3, quantos automóveis serão produzidos com esse aumento desse turno. Um tempinho para tentar identificar o resultado.
Então, alunos, conseguiram identificar o resultado? Vamos verificar aqui com o professor? Olha só, a pergunta era, em uma fábrica de automóveis, pretende aumentar seu turno atual para 3. O número de unidades montadas por dia também irá aumentar. Se com 2 turnos a linha produz 128 automóveis por dia, com 3 turnos, quantos ela produzirá? Vamos fazer essa aqui no quadro para você poder identificar ali os valores. Ele fala para vocês que ele produz 128 automóveis por dia. (128 automóveis por dia). E ele fala aqui, ó, o número de unidades montadas, aumentar o seu turno para 2. Então, você vai identificar que atualmente, em 2 turnos, 128 automóveis são produzidos. Dividindo por 2, você tem 64. 64, você consegue identificar que isso é a produção de automóveis em um turno. Concorda? Se você tem o valor de 128 automóveis em 2 turnos, para um turno você tem 64 automóveis. Mas a pergunta que ele faz é se a gente aumentar para 3 turnos, qual seria o número de automóveis que a fábrica vai produzir? Pegando o valor que você já identificou, você vai multiplicar pelo número de turnos que ele precisa saber. Se você já tem o valor de 64, 3 vezes 4, 12, 19, 18 mais 1, 9, 19. Nas alternativas, você vai localizar 192, que seria a alternativa B. Então, nessa fábrica que ele informou, se ele colocar 3 turnos, a produção de automóveis vai aumentar para 192 automóveis por turno. Você consegue identificar que a resposta seria a letra B. Aqui ele informa para vocês detalhadamente, 128 automóveis em 2 turnos, 64, como a gente fez ali, verificaram que em um turno, sabendo da quantidade de um turno, a gente só faz a multiplicação por 3, pois trata-se de 3 turnos. O slide agora, ele serve para que a gente lembre da nova ferramenta que foi disponibilizada para os alunos do 6º e do 7º ano. Essa ferramenta, chamada Matific, tente instalar ela no seu celular. A partir das aulas, dessas próximas aulas e das atuais, a gente está usando essa ferramenta para facilitar mais o conhecimento de vocês. O Matific pode ser instalado no celular e também pode ser acessado através do site. Você não pode esquecer, para entrar no aplicativo ou no site, o seu usuário é o usuário @escola. Utilize o usuário @escola e acesse a ferramenta. Essa ferramenta, ela disponibiliza de jogos matemáticos, tem desafios matemáticos, equações, expressões numéricas, são vários jogos relacionados ao conceito e ao conteúdo matemático. Tente acessar a ferramenta. O aluno que não tem acesso, não tem como acessar a ferramenta, não se preocupe, a gente vai estar utilizando em algumas aulas. Veja como a ferramenta é bem interessante. Tente acessar ela, vai ajudar bastante aí no conhecimento de vocês. Então vamos falar aí o que a gente aprendeu nessa aula de hoje. Na aula de hoje, falamos sobre razão, falamos também sobre proporção e também entre a relação fundamental das proporções, a regrinha de usar as diagonais. E também abordamos aí um tema também conhecido, que é a escala, utilizando aí a proporção da escala, tanto para sua ampliação ou para sua redução. O professor aí, então, relembra vocês, não esqueçam de acessar o Classroom para que possa realizar as atividades,
Os alunos que não têm acesso vão até a escola pegar as atividades e posteriormente vão devolver ela na escola. E qualquer dúvida, mande mensagem ou consulte o seu professor, ele vai estar auxiliando vocês. O professor agradece a presença de todos os alunos aí na aula. Um ótimo dia para vocês.